Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos no livro de Jó, no capítulo 34, e observamos que Eliú está tendo seu momento de fala e trazendo reflexões a respeito do poder de Deus, da majestade de Deus, da misericórdia de Deus, fazendo com que Jó e os seus amigos estejam refletindo a respeito do que eles pensam sobre Deus, né? E ele agora vai continuar essa exortação, essa reflexão nesse capítulo 34. Então vamos pedir a direção do Espírito Santo em oração. Vamos lá. Senhor nosso Deus e querido Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia vencido. Estamos aqui terminando ele com vida, com saúde. E o Senhor, graças ao teu nome, tem feito coisas poderosas e maravilhosas em nossas vidas. Somos imensamente gratas por isso. Te agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui nesse momento reunidas em espírito para falar a respeito da tua palavra, para meditar na profundidade da tua mente, para sondarmos, meu Pai, o teu coração e pedimos que o teu espírito venha nos revelar da tua grandeza. Ilumina, meu Pai, a nossa mente, ilumina a nossa alma, nos dá direção, nos corrige, nos disciplina, nos exorta, nos consola, nos conforta. Mas faça, meu Pai, com que a tua obra esteja sendo contínua em nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, venha concluir aquilo que o Senhor começou. Nós confiamos na tua palavra e na tua promessa. E estamos aqui aguardando, Deus, esse momento em que chegaremos junto a Ti, com um corpo transformado, com uma mente completamente transformada e agradando ao Senhor em todos os sentidos. Que o Senhor hoje venha nos fazer ainda mais fortes. Assim nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Ok, meninas? Então é isso aí. Vamos meditar no capítulo 34, livro de Jó. E vai assim: Então disse Eliú: Ouvi vós, sábios, as minhas palavras, vós entendidos, inclinai a mim os ouvidos. Qual é a expectativa nesse momento aqui de Eliú? Que as pessoas que estão ouvindo a ele sejam suficientemente sábias, entendidas, para que elas possam alcançar todo, toda a profundidade do que Eliú está querendo ensinar a eles. Então, Eliú reconhece que há nesses homens alguma sabedoria, até pela experiência de vida deles. São homens muito mais velhos do que Eliú. Eliú entende e respeita isso. E a expectativa de Eliú é que eles usem essa sabedoria, esse entendimento, para compreenderem a vastidão do que Eliú vai falar a respeito do próprio Deus. Então, esse chamado dele, esse alerta dele, é fazendo alusão à sabedoria dessas pessoas que estão ali envolvidas nessa situação, nessa calamidade aí de Jó. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então, não é necessariamente que ah, eles venham provar palavras como que apenas para apreciar o sabor, mas, na verdade, para discernir se aquilo presta ou não presta, se aquilo é bom ou não é bom, se aquilo
vai alimentar ou não vai alimentar. Obviamente, Eliú entende que o que ele tem para transmitir, a mensagem que ele tem para transmitir é extremamente poderosa. E quando ele fala para que estejam com os ouvidos atentos, é que ele não quer que essa mensagem seja perdida, né? Que essa exortação seja perdida. Ele entende que são pessoas sábias e ele está alertando: ouçam, provem como se estivessem provando a comida, né? E venham digerir isso, venham fazer com que isso lhes acrescente em espírito e em verdade. Esse é o objetivo de Eliú, tá? Então, pois com o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Isso me lembrou uma palavra que Paulo já tinha falado conosco em algumas meditações que nós já fizemos. Está em 1 Tessalonicenses. Você aí que já está craque de Bíblia, abre aí rapidinho. 1 Tessalonicenses. Pertinho aí de Timóteo. No capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. No verso 21, a gente vai ter aqui o seguinte: examinai tudo, retende o que é bom. Em outras palavras, a gente vai perceber um aconselhamento, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para que a gente ouça as coisas, mas que a gente tenha a sabedoria de examinar se aquilo presta ou não presta. O que presta, vamos reter. O que é útil, vamos guardar. Mas aquilo que não vale a pena, vamos desprezar. De tudo, retei o que é bom. A mesma coisa que Eliú está falando. Pode voltar aí ao texto. Mesma coisa que Eliú está falando. Prove e vamos guardar aquilo que é útil, aquilo que é bom, aquilo que vai servir para a gente. De Jó, justo sou, e Deus retirou o meu direito. Quando ele fala dessa forma, a gente vai ver que em vários momentos no livro de Jó, Jó vai estar defendendo a si mesmo e se colocando numa condição de justiça, de praticante da justiça. Necessariamente, ele não usou essas palavras, eu sou justo. Não usou essas palavras. Mas várias vezes ele deu a entender que ele se via como alguém justo. E, portanto, sendo justo, ele se colocava numa condição superior à de Deus. Não que ele entendesse que Deus era menor do que ele, mas que ele estava entendendo que a justiça de Deus não parecia ser tão justa quanto a justiça do próprio Jó. Né? Então, eu acho interessante a gente olhar aqui algumas passagens no próprio livro de Jó, abra aí no capítulo 9, para a gente lembrar algumas coisinhas. Todo mundo já abriu aí, né? Botou umas 2 páginas aí, capítulo 9, no verso 14. Isso aqui é Jó fazendo sua defesa em dado momento. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, não responderia. Então, nesse momento, a gente vai perceber que ele não se considera justo diante de Deus. Ele não usa essas palavras, mas a gente vai ver outros momentos ele defendendo, ele argumentando sobre a sua justiça.
Então, ele vai dizer aqui, né? Vamos continuar aí. Quanto menos lhe responderei, poderei lhe responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Então você vai perceber que ele entende que não é justo, que ele não é perfeito, mas ele entende que Deus não prestaria atenção nele, não estaria preocupado com Jó, não daria, não faria caso de Jó. E quando ele fala isso, ele já comete uma injustiça, porque independente de quem for, aquele que clamar a Deus com sinceridade e fé, Deus ouve e ele vai atender, certo? Agora vai aí no capítulo 13, no verso 18. Aqui ele já fala diferente. Já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Em outras versões, sei que serei justificado. Ele não diz que ele está sendo justo, mas ele diz que as práticas dele são justas, mas sempre montando um cenário onde ele entende que ele não merecia estar passando o que ele está passando. Vamos em outro capítulo aí, 23, no verso 10. Jó 23, 10. Todo mundo abriu, só falta eu, né? 23, 10. Ele, contudo, conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Nós entendemos muito bem que quando o ouro é provado, ele é o quê? Purificado. Ele sai mais puro. Quando Jó se coloca nessa condição, ele está fazendo uma comparação. Se Deus me provasse, ele ia perceber o quão puro, o quão justo eu sou. Então, a gente vai entender que Eliú está repreendendo Jó por ele se achar mais justo do que Deus, por ele se colocar numa condição onde há nele mais compreensão e atitudes de justiça do que do próprio Deus. Em outros momentos, ele fala isso, eu citei só alguns, mas tem vários momentos que Jó defende esse tipo de pensamento, né? Esse argumento. Enfim, volta aí, 34, verso 5, né? De Jó, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Outras vezes também ele falou isso. Não vou voltar tanto, mas a gente que já chegou até aqui no capítulo 34, a gente já viu Jó se justificando inúmeras vezes, falando a respeito, né? Exaltando a sua justiça, suas práticas. E Eliú fala assim: que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Elifaz já tinha falado isso também a respeito de Jó. Abra aí no capítulo 15, Jó 15, no verso 16. Não sei se isso era um dito popular na época, né? Porque ele faz uso dessas palavras e a gente vai ver que Eliú vai fazer uso das mesmas palavras praticamente. Jó 15, 16. Quanto menos o homem abominável e corrupto,
que bebe a iniquidade como água. Então, deveria ser um dito popular da época, né? E aqui Eliú está se referindo, e se referindo a Jó. Da mesma forma como lá atrás ele se referiu a Jó. E qual seria essa iniquidade? Qual seria essa zombaria que ele beberia como água? É justamente ele dizer que ele é muito justo e que Deus não está sendo para com ele justo como ele merecia ser justificado. Ele não está sendo tratado como ele merecia ser tratado. Ele colheu, ou melhor, ele plantou o bem, mas ele está colhendo a aflição. E ele sabe, ou melhor, ele entende que essa aflição vem da parte de Deus. Então, ele vai colocar Deus como se não fosse um Deus tão justo quanto deveria ser. E que, na verdade, Deus é. Só lembrando que Jó não entende exatamente tudo o que está acontecendo. Ele coloca na conta de Deus algo que quem fez foi o próprio Satanás. Vamos continuar aí, então. No verso 8. Anda na companhia dos que praticam a iniquidade, caminha com os ímpios. E aqui, nesse momento, eu penso que ele está se referindo aos amigos de Jó. Então, Jó estava falando lá as coisas a respeito de si, elevando-se diante de Deus e colocando Deus numa condição de injustiça, assim como também os próprios amigos de Jó já tiveram falas semelhantes, onde eles acusavam Deus de estarem causando essas aflições em Jó. A diferença é que Jó se entendia como justo e os amigos de Jó entendiam ele como pecador. Então, Jó dizia: Eu não mereço. E os amigos dele diziam: Você merece. Mas ambos viam Deus como alguém perverso que estava causando aflições em alguém que, na visão de um, não merecia, na visão de outro, merecia. E a gente sabe que, bom, não é bem assim. Não, não é dessa forma que Deus trabalha, que Deus age, né? Anda na companhia dos que praticam a iniquidade, caminha com os ímpios. Pois diz: de nada aproveita o homem comprazer-se em Deus, né? É como se Jó entendesse que não vale a pena você praticar o bem, você semear boas coisas, você fazer um bom plantio, você ser generoso, você ser fiel. Não, não vale a pena. Porque de repente Deus invoca com sua cara e simplesmente você vai padecer nas mãos dele. Você vai sofrer. E quando ele coloca dessa forma, ele o entende que isso é uma ofensa terrível a Deus, que isso é uma agressão. Por isso ele o fica exaltado e chega ao ponto dele abrir a boca e falar contra Jó e seus amigos. Pessoal, eu estou falando aqui de momentos que a gente viu lá desde o capítulo 9, né? Eu peguei aqui, mas tinha coisas anteriores também. Eu trouxe daí em diante, que eu achei os versos interessantes. Mas o que eu quero dizer com isso é que Eliú está há um tempão acompanhando esse bate-boca aí entre Jó e seus amigos. Eliú está lá há um tempão acompanhando, desde o início, provavelmente. Então, aí ele vai continuar. Essa é uma fala que Jó falou, de não haver prazer em agradar a Deus, em ser bom. Não ia valer a pena. Ele fala. Por isso, vós, homens de entendimento, escutai-me. Né? Tá se referindo aqui aos amigos de Jó. Longe de Deus esteja praticar a impiedade e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Porque se Deus retribui o bem com o mal, ele está sendo injusto e perverso. Ele está praticamente sendo iníquo, que o iníquo é isso, o praticante da injustiça. E que faz ainda a coisa maquinada. Ele pensa, ele bola aquilo, ele bola a maldade. Então, no momento que todo mundo acredita que Deus está fazendo
com que aconteça toda essa desgraça na vida de Jó, Eliú entende que eles estão causando uma imensa injustiça, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Não é do caráter de Deus causar aflições, causar o mal. Não é do caráter de Deus. Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz a cada um segundo o seu caminho. Então, Eliú está dizendo, olha, Deus, ele não é injusto para cometer a injustiça, mas ele retribui ao homem de acordo com as suas obras, com as suas práticas. Tem outros versos que dá para a gente explorar e que fala sobre isso. Abra em Salmos, no capítulo 62. Salmos 62. No verso 12. E a ti, Senhor, pertence o amor. Certamente retribuirás a cada um segundo a sua obra. O salmista aqui entende que Deus ele age ou reage conforme a ação do homem. Então, o homem vai ter uma ação, Deus vai reagir de acordo com essa ação. Eu fiz coisas boas, Deus vai abençoar. Eu fiz coisas ruins, então Deus vai punir. Deliberadamente Deus faz o mal. Isso aí é você julgar o caráter de Deus. E não é assim, não é dessa forma. Mateus capítulo 16. Mateus 16, no verso 27. Porque são palavras do próprio Jesus. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com suas obras. O salmista falou, Eliú falou, o próprio Jesus falou. Não é de uma forma deliberada que Deus age de uma forma impensada. Deus, na verdade, reage ao proceder do ser humano. Volta aí para Jó, verso 12, né? 34, 12. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe deu autoridade sobre todo o mundo? Então, Deus, ele é alguém que não foi gerado e ele é alguém que detém a autoridade e o poder e o domínio sobre tudo que ele fez. Deus pode tudo. Se ele quiser, ele pode matar, se ele quiser, ele pode dar vida. Poder, ele pode tudo. Quem é aquele que vai chegar diante de Deus e dizer: você não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo. Você não pode fazer, você não tem como chegar diante de Deus com essa arrogância. Por quê? Porque ele é o criador de tudo. Nós somos feitura dele. Como é que a obra vai contender com o seu criador? Não tem como, né? Então, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra, quem lhe deu autoridade sobre o mundo, isso não foi outorgado a ele, é dele, pertence a ele, ninguém deu, ele tem. Ele é o Criador. Então, a ele pertence o domínio sobre todas as coisas. Se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e fôlego,
toda a carne expiraria juntamente, e o homem voltaria ao pó. Toda a carne, acrescente carne mesmo. Os animais, inclusive o homem, tudo. Se Deus retira o espírito, o fôlego de vida, então tudo perde a vida e volta ao pó. Bom, se Deus realmente quisesse maltratar Jó, se Deus realmente quisesse punir as pessoas aleatoriamente, é de se esperar que ele fizesse isso a qualquer momento. Ele não permitiria que existisse nem mesmo o ar na terra. Ele simplesmente fulminaria todos. Não é a vontade de Deus. Pelo contrário, ele criou, ele deu a vida. O que interessa a Deus é que o homem ande nos caminhos dele. O que interessa a Deus é que ele venha ter comunhão com os homens. Ele quer companhia, ele quer família, ele quer ser amado, ele quer ser adorado. E ele quer que isso seja algo natural, não imposto. Tanto que ele nos dá o livre-arbítrio. Então, ele quer que essas coisas aconteçam de uma forma espontânea, do homem para com ele. E se ele fez tudo isso, por que ele agora ficaria consumindo as pessoas, a sua criação? Por que ele estaria matando a Jó, destruindo a Jó? Não faz sentido. É isso que Eliú quer dizer. Não faz sentido. Se ele quis dar a vida, por que ele agora vai tirar a vida? E outra, vai tirar a vida com requinte de crueldade. Em vez de matar de uma vez, fica ali pisando, massacrando, né? Maltratando. É errado. Não é assim que devemos pensar a respeito de Deus. Se Deus quisesse e retirasse o seu espírito e o fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Se há em ti entendimento, ouve isto. Inclinai os ouvidos à voz do meu discurso. Presta atenção, me ouve. Se você entende, me ouve. Pode governar o que aborrece o direito? Condenarás aquele que é justo e poderoso? Se Deus ele não não fosse justo, se ele não fosse poderoso, como ele governaria? Ele não tem como ser justo e governar injustamente. Ele não tem como ter um caráter ilibado, mas agir perversamente. Então, ele vai traçando uma linha de pensamento, né, quase que filosofando. Ele traça uma linha de pensamento, trazendo a razão para esses sábios. Não é com emoção, não é um discurso acalorado, é um discurso frio, trazendo ao pensamento da pessoa, né? Ao raciocínio, ao intelecto dela, o trabalhar no pensamento. A pessoa tem que se esforçar para entender. É isso que ele está querendo falar a respeito da profundidade de Deus, a respeito da profundidade do caráter de Deus, de quem é Deus. Pode governar o que aborrece o direito? Não, não pode, porque senão haverá injustiça. Condenarás aquele que é justo e poderoso? Como é que a gente vai condenar a forma de que, como Deus trabalha? Porque ele não trabalha de uma forma injusta. Temos que aceitar a forma de Deus trabalhar, de governar. Não é ele que diz aos reis, sois ímpios, e aos príncipes, sois perversos? Que não faz discriminação nem a favor dos príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, pois todos são obras de suas mãos. Então,
Deus, ele não passa a mão na cabeça, nem de rei e nem de príncipe. Assim como ele não vai fazer distinção entre rico e pobre. Ele vai ser justo. O cara é poderoso, beleza. Ainda assim, vai sofrer o juízo de Deus. Não, o cara é lascado na vida, ok, vai sofrer o juízo de Deus. O que vai determinar não é a condição nessa terra, nessa vida, a condição social, o status quo da pessoa. O que vai definir como Deus vai reagir com ele é a forma como ele age com Deus. Eles, no momento, morrem. No meio da noite, os povos são perturbados e passam. Na sua versão está à meia-noite, os povos são perturbados. Então, quando ele cita a meia-noite, é um tempo onde não se espera que haja algum problema, é um tempo onde as pessoas estão dormindo, descansando. A grande maioria, pelo menos naquele tempo, não existia shopping 24 horas, posto de gasolina 24 horas, não. Meia-noite, já estava todo mundo em suas casas, estavam dormindo, se preparando para o próximo dia. Então, não se esperava que viesse uma, uma tempestade à meia-noite, uma desgraça à meia-noite, né? O terror à meia-noite, não. Então, esse meia-noite é um tempo inesperado. A qualquer hora pode acontecer, mas à meia-noite se espera que seja um momento de calmaria. Então, o Eliú ele vai dizer que no momento eles morrem. Então, não importa se é um momento esperado ou um momento de surpresa. Se Deus quisesse, as pessoas simplesmente seriam fulminadas. Rico, pobre, tanto faz. No meio da noite, os povos são perturbados e passam. A ideia do passar é morrer. E a perturbação pode ser todo tipo de perturbação que você imaginar. Não é perturbação apenas na cama, o terror noturno, insônia, né? Você não consegue dormir, depressão, angústia, né? Não, são as notícias ruins, né? A gente hoje mesmo tem o hábito de pensar. Uma ligação no meio da noite, boa coisa não é. Normalmente é para dar má notícia. À meia-noite, à noite, é o momento do descanso. É, mas ele está dizendo aqui que a qualquer hora pode vir a notícia ruim, pode vir um furacão, uma tempestade, pode entrar um assaltante na casa da pessoa, a bala perdida alcançar alguém, e por aí vai. Então, a perturbação pode ser tudo e qualquer coisa. Tudo e qualquer coisa. Os poderosos são removidos sem auxílio de mão humana. Então, os poderosos são aqueles que, em princípio, teriam mais condições de se proteger. Está em suas casas com muros, com cercas elétricas, ah, ter todo tipo de aparato de proteção, né? O cara mora numa região fria, mas tem aquecimento interno. A pessoa mora no calor, mas tem ar-condicionado. Sabe, tem toda a condição de se proteger e ter uma boa vida. Mas ainda assim, os poderosos passam sem auxílio de uma humana. Nem precisa alguém ir lá matar, dar um tiro, uma facada, tentar destruir, enforcar. Não, não precisa de uma humana para tacar fogo na casa, uma coisa absurda que você possa pensar aí. Não precisa de uma humana. Uma palavra que saia da boca de Deus é suficiente para destruir o ser humano. Não precisa da mão humana. Então, isso aqui é algo que vem de uma forma divina. O próprio Deus é miraculoso, tá? É algo miraculoso. E ele aqui apontando justamente para esse poder que Deus tem. Deus tem esse poder em suas mãos.
Mas o caráter dele impede de que ele use esse poder para destruir aquele que é justo. Os seus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Os olhos de quem? Os olhos de Deus. Estão sobre os caminhos dos homens. Ele vê todos os seus passos. Então, mais uma vez, Deus, ele vai reagir de acordo com a ação do homem. Deus está observando, até para que, quando ele venha reagir, seja de uma forma justa, nem menos, nem mais, para que o homem não tenha do que reclamar. Como ele vai dizer isso aí? Seus olhos estão sobre os caminhos dos homens, ele vê a todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte nas quais se escondam os que praticam a iniquidade. Não tem como se esconder de Deus. Não, eu vou ficar no bunker, é subterrâneo. Aqui ele não vai me ver. O homem pode não ver, mas os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Ele é onipotente, onipresente e onisciente, características de um Deus. Como é que esse Deus não vai ver o que os homens fazem? E se ele vê o que os homens fazem, ele vê também a iniquidade, a injustiça que o homem pratica. Não há trevas nem sombra de morte nas quais se escondam os que praticam a iniquidade. Deus não precisa observar por muito tempo o homem para o fazer ir a juízo diante dele. Então, se Deus tem essa capacidade toda, ele vai ver o caminho do homem e não precisa ele acompanhar durante 1, 2, 3, 10 anos para saber se o homem está praticando aquilo que é reto ou aquilo que é injusto. Não, Deus ele tem a capacidade de ver e de sondar, inclusive, o coração do homem e saber se o que ele está praticando é pura maldade, é pura ignorância, é por falta de sabedoria, é por falta de entendimento, ou é realmente a prática da perversidade humana, né? Eu estava vendo aquele testemunho que recentemente passou na igreja da senhora que ela perdeu a mãe e foi criada por um tio, uma tia, né? Perdeu o pai também e tal. E, e a tia, ela jogava comida para a menina comer no chão. Depois que a menina comia comida no chão, ela batia na criança, chutava a barriga, a menina vomitava e depois ela obrigava a menina a comer aquilo de novo. Aí você para, olha assim, rapaz, é um instinto muito perverso. Para quê? Qual a intenção de fazer um negócio desse? Pois bem, isso não passou batida aos olhos de Deus, né? E a menina cresceu, virou uma mulher, hoje ela encontrou Jesus e está sendo justificada. Deus está transformando a vida dela. Mas aquela que praticou a maldade, se ela não se arrependeu, né? Então, com certeza, vai haver um juízo de Deus para ela. Porque Deus retribui segundo a obra do homem. E quando a gente pensa na obra do homem, o homem realmente é capaz de fazer muita maldade. Nós somos perversos demais. Somos capazes de fazer coisas absurdas. E Deus sabe disso. E não precisa observar a gente muito tempo para perceber, né, para escrutinar como é o homem, o caráter daquele homem. Homem e mulher, lógico. Quebranta os fortes sem depender de investigação e põe outros em seu lugar. Então, ele não precisa passar muito tempo ali investigando, não tem necessidade. Ele percebe rápido. Às vezes, nós, seres humanos, conseguimos perceber rápido a má intenção ou a boa intenção de uma pessoa. Ah, imagina Deus que sonda o coração. Então, diante de uma necessidade, Deus quebranta o ímpio.
Ele faz o que tem que ser feito, quebranta os fortes, sem depender de investigação, põe outros no seu lugar. Aquela pessoa estava lá, tinha sua relevância, sua importância como um indivíduo na sociedade, um cidadão, um pai de família, um irmão, um filho. Bom, se nesses sentidos ele vai acabar procedendo de uma forma que Deus reprove, Deus tira, coloca outro no lugar. Um mau funcionário, Deus tira a oportunidade daquele, bota outro no lugar. Um mau pai, um mau filho, Deus faz. Um mau pastor, um mau servo, Deus tira, bota outro no lugar, né? Tá no poder de Deus fazer essas coisas. Porque conhece as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Deus faz isso porque de livre, espontânea vontade, não, porque conhece as suas obras. Deus conhece as obras dos homens. De noite os transtorna e ficam moídos. Vem a praga da noite, não é que a noite seja a praga, é que vem uma praga na noite. Vem a praga na noite e aquilo pode transtornar a vida do ser humano. A ideia de ficar moído é da pessoa ficar quebrada. Na melhor das hipóteses, quebrantada. O quebrantamento é bacana, porque leva a pessoa ao arrependimento. Agora, o quebrar leva a pessoa à destruição. No verso anterior, ele falou de quebrantamento. A intenção de Deus é que as pessoas reconheçam a sua vulnerabilidade, sua fragilidade, o nada que são, que dependem de Deus, se arrependam e se voltem para Deus. Isso é quebrantamento. É o que Deus espera. Mas se não acontecer isso, aí Deus quebra. E a quebra é para destruir. Mas aqui me dá a entender que essas pessoas estão moídas, mas com oportunidade de se arrepender. Não foram destruídas, né? Ele os castiga por causa da sua impiedade, à vista de todos, porque se desviaram dele. Qual é essa impiedade? Se desviaram de Deus e não compreenderam nenhum dos seus caminhos, seguiram os próprios caminhos, satisfizeram as próprias vontades. São pessoas que vão pagar um preço pelas suas más escolhas. Deus, ele vai moer, mas o objetivo é quebrantá-las. O objetivo é fazê-las reconhecer que as próprias escolhas as levam a caminhos de destruição e de morte. Se elas estiverem no caminho de Deus, como está aqui, se desviaram dele e não compreenderam nenhum dos seus caminhos. Se elas se aproximarem de Deus e entenderem o que Deus espera delas, os caminhos de Deus, bom, então Deus vai reabilitá-las espiritualmente e em todos os sentidos mais falando. Fizeram que o clamor do pobre subisse até ele, de sorte que ouviu o clamor dos aflitos. Então, esses ímpios, os praticantes aqui da impiedade, né? Eles os castiga por causa de sua impiedade, por causa das suas más obras. Essas pessoas fizeram tanta perversidade com o pobre que fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus. De sorte que Deus ouviu o clamor dos aflitos. Não é porque é pobre, é porque eles clamaram a Deus. Estavam sendo afligidos, clamaram a Deus e alcançaram a misericórdia de Deus. Se Deus foi lá e ouviu. Se, porém, permanecer quieto, quem poderá condená-lo?
Quem é inquieto? Deus. Se diante das atrocidades do ser humano, Deus escolher ficar em silêncio, nós podemos condenar a Deus pelo seu silêncio? Não. Como é que a gente vai contender com aquele que tem as regras na mão, que tem o poder na mão, que tem um entendimento muito maior do que o nosso? Como é que a gente vai contender com ele? Então, não estamos aqui para condená-lo, pelo contrário, aceitar de que ele está no controle de todas as coisas. Eu não entendo por que que ele está fazendo assim, mas não é para o meu mal, é para o meu bem. Essa deveria ser a expectativa de Jó. Eu não entendo por que Deus está fazendo assim, mas é para o meu bem, não é para o meu mal. Ele deveria pensar assim, ainda que não seja Deus que esteja fazendo o que aconteceu na vida de Jó. Mas essa era a expectativa de Deus. Ó, aconteceu tudo isso, foi Deus quem me fez, mas eu não entendo, porém Deus deve estar certo. Eu que não compreendo. Vai chegar a minha hora. Vou confiar na misericórdia. Vou confiar na mudança da minha sorte, na mudança da minha vida, através do próprio Deus. Mas não vou colocar na conta de Deus, pô, o senhor está sendo injusto, né? Pelo amor de Deus, pelo amor do senhor mesmo, o senhor está sendo injusto. Foi o que Jó fez inúmeras vezes. E é o que Eliú está dizendo. Não temos autoridade para contender com Deus. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E se ele ficar calado ou se ele praticar juízo, a gente não deve contender com ele. Se, porém, permanecer quieto, quem poderá condená-lo? Se encobrir o rosto, quem poderá contemplá-lo? Contudo, ele domina as nações e os indivíduos, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Nesse momento aqui, eu fiquei pensando assim comigo: será que Deus está olhando para o Brasil, velho? Porque a gente está sendo governado por aqueles que iludem o povo, né? E não é só o líder maior, não. É praticamente, sei lá, 95% dos nossos governantes, das nossas autoridades, as esferas jurídicas, na esfera executiva, na legislativa, todos os setores, existem lá as práticas das injustiças, né? E, e nós estamos sofrendo isso. O povo está gemendo a ação dos injustos. O povo está gemendo. E aí eu fiquei aqui olhando. Contudo, ele domina as nações e os indivíduos, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Então, em primeiro momento, como eu falei com vocês, eu pensei, pô, será que Deus não está olhando para o Brasil? Mas aí veio o segundo momento, e quem sou eu para contender com Deus? Se nós estamos passando por isso, é porque é para o nosso bem. Não entendo os planos de Deus, mas se Ele está permitindo tais situações, é para o nosso bem. Seja qual for a condição, Deus vai me guardar, vai me proteger, vai me livrar, vai me prosperar, vai me curar, independente de qualquer coisa. Eu vou confiar no poder, na justiça e na misericórdia desse Deus. Acabou. Não vou questionar, não vou botar na conta de Deus algo que realmente, provavelmente, não é culpa dele. Ele só permitiu, mas não foi ele que impôs. Se alguém disser a Deus, sou culpado, não mais pecarei, ou melhor dizer, sou culpado, mas não pecarei mais, o que não vejo, ensina-me tu a mim, se cometi maldade, nunca mais tornarei a praticá-la. Deve Deus recompensar-te como tu queres, se não te arrependeres? Então, as perguntas aqui retóricas de Eliú é se essas pessoas não se arrependerem, não abandonarem
seus maus caminhos, não buscarem realmente o conhecimento de Deus, os caminhos de Deus, não se aproximarem de Deus, como é que elas vão querer que Deus faça a justiça que elas querem que seja feita? Tem como. Deus vai fazer justiça com aqueles que estão buscando a Ele, se aproximando dele, buscando os caminhos dele. Aqueles que se afastam dele, não querem conhecer os caminhos de Deus, não tem como exigir justiça, não tem como cobrar justiça desse Deus. Deus deve recompensar-te como tu queres, se não te arrependeres, pois tu deves fazer a escolha e não eu. Assim, dize-me o que sabes. Então, é como se ele estivesse falando no lugar de Deus. Tu, homem, deve fazer a escolha e não eu. A escolha de Deus já foi feita. Ele nos fez para amá-lo como um pai e adorá-lo como um Deus. Essa foi a escolha dele. Cabe a nós agora termos a nossa escolha. Vou amá-lo como um pai, vou adorá-lo como um Deus. Ok. E a gente vai ser recompensado por isso. Não vamos sofrer aflições? Longe disso. Mas chegará o momento da recompensa. Aqui nessa terra, se não, lá no céu. Mas isso vai acontecer. A justiça de Deus vai ser naqueles que buscaram a justiça dele. Os homens de entendimento declaram: os sábios que me ouvem dizem-me. Jó fala sem conhecimento. Então, os homens de entendimento, os sábios que ouvem, dizem-me, né? Então, ele está se referindo aos amigos de Jó. Os amigos de Jó falam para mim, Eliú, dizem-me. Jó fala sem conhecimento. As suas palavras faltam sabedoria. Na minha versão está assim: Oxalá fosse Jó provado até o fim por responder como os ímpios. Esse Oxalá, quem estudou aí português com dedicação, sabe que Oxalá significa tomara, né? É um desejo, é uma esperança de que aquilo aconteça. Então, na sua versão, pode estar aí também tomara, né? Tomara fosse Jó provado até o fim por responder como os ímpios. Então, os ímpios são os seus amiguinhos. E Jó falava como os seus amiguinhos. E aí Eliú fala: quem dera ele fosse provado até o fim por se comportar como os ímpios. Ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós bate palmas com desprezo e multiplica contra Deus as suas palavras. Então, Eliú, ele descreve esse comportamento de Jó de se justificar como sendo uma autovalorização exagerada. E não que ele esteja condenando Jó. Não, Jó, você era pecador. Ele não faz isso, ele não está condenando Jó. O que ele está condenando é o que eles falam a respeito de Deus. E a mesma coisa, realmente, eles falavam a respeito de Deus. Ó, Jó, tudo isso aí é culpa de Deus. E não, Deus não faz essas coisas, né? Ainda mais com Jó, que era um cabra íntegro, reto, fiel, que se desviava do mal e aquela coisa toda que a gente já sabe. É isso aí, pessoal, que temos para hoje. E aí, gostaria de ouvir um pouquinho vocês a respeito desse livro. Maiana, tá conseguindo falar aí, Maiana? Quer começar? Maiana dormiu. Isis, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Fala aí, responde aí alguém. Ah, pronto. Então fala você, João, porque Isis e Maiana dormiram. Fala aí, Ju.
Eu, deixa eu ver o que eu posso falar, né? Porque, assim, me dei uma perdidinha aqui, né? Tava Me dormindo perdi um também. pouco no meu pastor. Mais ou menos, Que isso, cara, pelo amor de Deus. mais ou menos. Mas o que eu pude entender aqui que Eliú era um homem voltado a Deus, né? E, tipo, por ele ser mais novo, mas ele tinha um entendimento, né? Ele tinha um entendimento nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E ele via que Jó tinha as fraquezas dele, né? Que ele culpava, ao mesmo tempo que que ele sabia que ele não errou, mas mesmo assim ele culpava a Deus, né? Pela aflição que ele estava passando. E Eliú estava levando, para dizer que ele foi guiado por Deus, né? Para orientar, para falar sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E o que mais, meu Deus? Ai, Senhor, eu me perco na hora de falar. Depois eu fico debatendo sozinha e lembro de tudo, mas na hora de falar é uma coisa. E aí, tem uma parte eu foquei aqui, mas eu não sei mais onde foi. Deus é mais. É assim. Eu, para lembrar das coisas, tô difícil. Cada dia tá mais complicado. A idade chega para todo mundo, é assim mesmo. Na idade, não, é o estresse do dia a dia mesmo. É o estresse. Falo o dia todo e brigo e falo, e falo, e falo, e falo, e aí eu já fico já. Aí quando chega de noite a cabeça tá estourando, tô a mil. Então vai ver aí, se você lembrar, fala, Se eu me lembrar, eu fala entro. para Passa mim. a vez para alguém aí, que eu não vou falar. Vou passar É, aqui para alguém. Dona Ana, Eu, aqui, versículo 11, meu entendimento foi: porque Deus é soberano e poderoso, ele pode tudo, ele retribui a cada um segundo suas escolhas e comportamento, cada um colhe o que planta. Então, Deus é Deus e não tem como ninguém contender com Deus. A gente tem mesmo é que não questionar, nem querer saber o porquê, aceitar e seguir em frente mesmo, confiando em Deus, colocando tudo nas mãos de Deus e fazer assim uma introspecção para ver o que realmente tá falhando e procurar se corrigir. Deus é soberano, ele vê tudo, não tem, os olhos dele percorrem toda a terra. Ele, antes que a palavra chegue nos nossos lábios, ele já sabe. Então, para mim, o entendimento é esse. perfeito, dona Cida. Boa noite. A Boa. mesma, tá me ouvindo? Não. Sim, senhora. A mesma coisa que a dona Ana falou, né? Não tem como é, dizer que Deus, ele fez, ele não foi feito. Então, o poder dele é grande, ninguém pode tomar a majestade dele, ainda que queiram, né? Então, é isso que a dona Ana falou. Ele pode todas as coisas e jamais, né? O entendimento que a gente tem hoje não é o mesmo do pessoal de antigamente, né? Deus é Deus e jamais ele tem pessoas que não entendem e diz que Deus é perverso. Eu converso com várias pessoas e de vez em quando eu ouço essa palavra. Não, jamais a gente planta o que a gente colhe, ainda que a gente venha. Eu não aguentei ficar, porque quando eu era do mundo era diferente.
Deus, o que se planta, mesmo sendo evangélico, a gente plantou, a gente vai colher. Agora a gente tem que ter a sabedoria que um dia a gente tem que botar em reflexão que um dia a gente plantou e porque a gente se converteu, Deus perdoou, mas a colheita vai ser, vai ter que ser feita, independente de sua. Ah, porque Deus perdoou, perdoou sim, e jamais ele vai fazer algo para machucar a gente, pelo contrário, a misericórdia dele é grande. Então, é isso, as pessoas têm que entender que Deus é soberano e que jamais ele pode ser destruído na majestade dele, porque foi ele que fez o mundo, ele que fez tudo, né? Então, ele, ele não foi feito, ele fez. Então, ficou para mim isso, né? E hoje a gente tem entendimento, e para ter esse entendimento, a gente tem que buscar dele, né? A sabedoria, os mistérios, né? Que é desvendado para a gente, quando a gente pede a ele. Ele fala com a gente, ele desvenda, assim, os mistérios dele na vida da gente. Então, esse entendimento, o Jó, Eliú, os amigos, não tinham, né? Por mais que Jó fosse íntegro, Eliú, todos eles, mas não tem o entendimento. Hoje a gente é rico de entendimento, né? Hoje a gente tem essa preciosidade aqui do grupo Sacrifício, que é uma pérola. A gente, cada dia mais, a gente vai se aprofundando, né, no conhecimento da palavra. Tem a igreja que o pastor fala, né, com o povo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né, para que a gente venha entender a palavra de Deus e focar nela e caminhar diante dele com integridade, né, que é o que a gente está buscando aqui no óleo, né, que a senhora está fazendo propósito, ter mais de Deus, né, porque as pessoas ficam preocupadas com o que o homem vê. Ah, eu não vou fazer porque o homem está. Mas, gente, a primeira coisa quem vê é Deus. Antes de sair do nosso interior, ele já sabe o que a gente vai falar. Então, a gente tem que ter esse temor e esse tremor que Deus está vendo. Quando o homem souber que para Deus a gente não esconde nada, aí realmente a gente vai ser muito feliz. Jamais a gente vai tentar esconder algo de quem fez a gente, né? Ele é o Criador. Então, antes da gente ser criado, ele já sabia. Ele disse, antes de você existir no ventre da sua mãe, eu já sabia, né? Então, dele ninguém esconde nada. É magnífico, soberano. Ai, Deus maravilhoso. É isso aí, dona Cida. Para mim, em suma, esse capítulo ele fala justamente que, ainda que Deus tenha todo o poder para acabar com a vida do ser humano, para acabar com a terra, para acabar com o mundo, para acabar com tudo, não é a intenção dele. Ele não age de forma impensada. E ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, seja lá o que for, ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, a gente tem que confiar de que Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle e o que ele está fazendo é para o nosso bem. É para o nosso bem. Pode parecer, pode parecer doloroso, pode parecer difícil, pode parecer demorado, mas vai ter um sentido e um sentido nobre. O pensamento de Deus a nosso respeito é de coisas boas, não é de coisa ruim, é de salvação, é de plenitude, é de paz, né? Não é o contrário. Então, se de repente estamos vivendo coisas ruins, momentos difíceis, tem a parte que devemos entender, como Dona Cida falou aí, olha para dentro de si, Dona Ana, né? E a gente tem que fazer a reflexão, pô, deixa eu ver se fui eu que errei, fiz alguma bobagem, tomei uma atitude precipitada, né? Eu me meti no laço,
fizeram laço para mim, né? Deixa eu ver, deixa eu sondar, deixa eu descobrir aqui, né, com o meu entendimento, o que foi que aconteceu? Pô, não, fui eu. Fui eu, então eu estou colhendo. Não, pô, não, não fui eu. Não, não faz sentido. Não é justo o que eu estou passando. Mas Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que está fazendo. Estou nas mãos dele, estou confiando que ele vai trazer a resposta, a solução, a cura, a transformação, o milagre, ele vai fazer. Eu não posso desconfiar do caráter de Deus. Não posso desconfiar. Entendeu? Eu olhei para dentro de mim, não vi os problemas, não vi as falhas, não vi os erros, então é algo externo, é algo que pode ser de pessoas que estão em nosso redor, algo diabólico, mas certamente não é algo de Deus. Certamente não é algo de Deus. Se vier o mal, a gente viu aqui nos últimos capítulos que Eliú defendendo isso com muita clareza. Se o mal vier sobre as nossas vidas, tem uma causa. E se não tem causa, confia em Deus que isso vai passar. Se tem causa, vamos olhar para dentro da gente, se consertar e vai passar. Se não tem causa aparente, confia em Deus que a coisa vai acontecer. Se não conseguiu entender e você ainda quiser uma explicação, peça essa explicação a Deus. Se não está nem aí para qual seja a explicação, só confia que ele vai fazer a obra, melhor ainda, descanse. Me lembra aquele testemunho que o Bispo Sérgio comentou, da obreira que estava com câncer, né? E alguém perguntou, você já falou com Deus, né? Aí ela falou, eu nem perguntei, porque vai que o diabo responde, eu não quero nem saber, eu confio que Deus vai me curar. Quero nem saber por quê. Eu só confio que Deus vai me curar. É isso aqui que Eliú está falando. Temos que confiar na fidelidade e no caráter de Deus. Dona Rosa Pereira, tá por aí? Bom, eu vi aqui, né, nesse capítulo que Jó, ele confia mais na justiça dele do que na justiça do próprio Deus. Vi também que Eliú, ele fala muita coisa aqui, que de certo são palavras sábias, né, do homem que compreende, que entende, que tem entendimento sobre Deus. E, deixa eu ver aqui. Deus, tudo ele vê, tudo ele sabe. Muitas vezes é algo que a gente fez de errado que a gente vai colher, e muitas vezes é um propósito de Deus para crescimento, conhecimento e transformação. Então, Deus, ele não é injusto, né? Ele não é injusto, ele é justo, mas eu acredito que naquela época é muito diferente da época de hoje, assim como a Dona Cida falou, o conhecimento não é o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um amplo conhecimento, né, onde a gente pode buscar mais, ter mais entendimento, e naquela época era era o que a gente via, né? No caso dos amigos de Jó, era o que eles estavam vendo. Então, eles achavam que tudo que Jó estava passando era porque ele tinha feito algo, né, de iniquidade. E por isso ele estava passando. E Jó, ele se prendeu muito nos porquês, e ele se prendeu muito em querer saber por que estava acontecendo isso com ele. Ao invés de ele usar aquilo e pedir misericórdia a Deus, se voltar mais para Deus, para que aquilo saísse dele, aquele sofrimento se extinguisse, ele ficou preso. Por quê? Porque disso, porque eu sou justo e porque está acontecendo. E ele foi colocando toda a culpa em Deus. E sem parar para pensar assim, poxa, agora chegou a hora de eu me aproximar mais de Deus e pedir a Ele as suas misericórdias para que eu possa me livrar disso. E
nesse ponto aqui, ele usa muito a palavra para que ele possa culpar Jó, de que Jó, né, está sendo um pouco leviano com Deus. E que não é mentira, né? Porque no caso ele quer culpar Deus de tudo que está acontecendo com ele. Ele não avaliou que tudo que vem possa ser que não seja uma consequência de algo que ele tenha feito, mas possa ser que seja um propósito de Deus. E a gente não tem como contender com Deus a respeito disso. Nós precisamos, sim, aceitar o que está ali, tentar nos aproximar mais de Deus, entender o porquê que está acontecendo, mas, além do entendimento, é pegar aquilo e fazer aquilo de um crescimento espiritual, e que a gente possa se aproximar mais de Deus e se livrar daquele problema que a gente está vivendo. Então, eu acredito mais que é a fé, a confiança, né, e o fato de que Deus, ele é o supremo. A gente não tem como ficar discutindo, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Esses porquês a gente tem que segurar um pouquinho, porque senão a gente acaba caindo numa coisa que não vai agradar ele. Acho que é isso. Fechou. Para completar, dona Viviane aí, se tiver algum comentário a acrescentar, fica à vontade. Caso contrário, faz aí a oração de encerramento. Boa noite, dona Lília, meninas. Eu não tenho muito o que falar, não. Dona Rosa falou quase tudo aí. Dona Rosa. E eu achei também uma palavra aqui muito forte, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Tipo, Deus, ele faz um raio-x, olha que coisa gloriosa. Ele esquadrilha, né? Ele vê, ele sabe quem é você. Então, é exatamente tudo isso que vocês falaram aí. Cada um falou aí. É tudo isso, ele sonda, ele sabe de tudo que está passando. Se algo está acontecendo com você, alguma coisa para te ensinar, para te mostrar, né? Para você rever o que você está fazendo de errado, voltar. Ah, porque está acontecendo comigo? Porque eu tanto porquê que TJ, tanto porquê, chega ele tá confuso, né? Ele não entende o que está acontecendo com ele. Eu até entendo, tô entendendo, a gente está entendendo, mas ele não entende o que está acontecendo com ele, né? Que não é Deus, né? Deus permitiu, né? Mas não foi Deus. Então, é isso, gente. Essa palavra gloriosa que foi nessa noite, né? Que Deus revelou para a gente, muito forte. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, já estamos aqui reunidos, meu Deus, em Tua presença para te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidas mais uma vez, meu Pai, em Teu nome, meu Pai, para meditar na Tua palavra gloriosa que foi hoje, que nos foi revelada, meu Pai. Que a cada palavra dessa, meu Deus, fique guardada no nosso coração, meu Deus, pois está escrito também, meu Deus, em Provérbios, que o Senhor fala com a gente para a gente guardar, meu Deus, a tua palavra no nosso coração, meu Pai. Então pedimos isso ao Senhor, que o Senhor venha nos conservar, meu Pai, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar, meu Pai, de todas as armadilhas e artimanhas do diabo, meu Pai. Que o Senhor nos livre de todo o mal, meu Pai. Livre o grupo sacrifício, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha blindar nossa fé, venha conservar a gente até o dia da salvação, meu Pai, de nossas almas, meu Pai. Porque o bem mais precioso que temos, meu Pai, não são as coisas desse mundo. Por mais que a gente passe por lutas, por provações, privações, meu Deus, mas não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso alvo é o céu, meu Pai, é estar com o Senhor, meu Deus. Então, meu Deus, pedimos isso, que o Senhor venha nos conservar com essa visão, meu Pai, com essa visão, com esse alvo, Senhor,
Meu Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo a Ti, meu Pai, e a todos em Tuas mãos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, meu Deus. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. E é isso aí, povo lindo. Por hoje é só. Deus abençoe. Uma excelente noite, excelente descanso. Hasta la vista.